Boa tarde, senhoras e senhores, sejam bem-vindos à teleconferência da Alupar para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2025. O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo transmitidos simultaneamente pelo canal de áudio em inglês. Para acessar a conferência em inglês, clique no ícone do globo no menu inferior e selecione o idioma desejado. Não se esqueça de mutar o áudio original. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem, ou seja, diferentes do esperado. Essas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las. Estão presentes nessa teleconferência o Sr. José Luiz de Godoy Pereira, CFO da Alupar, e o Sr. Luiz Coimbra, diretor de Relações com Investidores da Alupar. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Luiz Coimbra, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Luiz, pode prosseguir. Boa tarde a todos e obrigado pela participação no call de resultados do segundo trimestre de 25 da Alupar. Começando pela nossa agenda, nós preparamos aqui 5 sessões e eu vou começar falando dos destaques que nós tivemos no período. Em seguida, eu vou passar pelos status dos projetos em implantação. Depois a gente segue para os números regulatórios e pela destinação de resultados. E por último, a gente vai falar um pouco do desempenho da companhia no mercado de capitais. Então, começando pelo primeiro destaque que nós tivemos, que foi o reajuste das RAPs, foi publicado agora no dia 15 de julho a resolução homologatória 3.481, que estabeleceu um reajuste de 5,32% para os contratos indexados em IPCA e um reajuste de 7,02% para os contratos indexados em IGPM. No nosso caso, 57,9% da nossa receita está indexada em IPCA, nós temos 26,5% indexados em IGPM e temos 15,5% indexados em PPI, que são as receitas dos projetos fora do Brasil. Então a nossa RAP ela salta de 4 bilhões 291 milhões do ciclo 24-25 para 4 bilhões 782 milhões para o ciclo 25-26. Isso é um crescimento de 11,4%. Então, no nosso caso, além do reajuste da resolução homologatória, nós tivemos um impacto positivo de 166 milhões em razão do resultado da arbitragem da TNE e de aproximadamente 80 milhões de novos RBNIs, reforços que foram aprovados. Passando para o próximo destaque, nós temos aqui a conclusão e a assinatura do segundo termo aditivo ao contrato de concessão da TNE. Isso ocorreu no dia 9 de julho desse ano. E esse segundo termo aditivo, ele define o resultado da arbitragem. Ele fixa a receita em 395,7 milhões. Essa receita é da base março de 19, o que equivale a uma receita de 561,7 milhões para o ciclo 25-26. Além do valor, também foi restabelecido o cronograma, alterando o final da concessão para setembro de 2051, com 27 anos de operação. Dessa forma, dentro dos cenários possíveis, o valor da RAP e o cronograma foram estabelecidos no teto definido no início do processo da arbitragem. Passando para o próximo slide, nós temos um outro destaque. Nós concluímos em junho desse ano a implantação do último trecho da ELTE, que é o trecho norte, que contempla a subestação Domênico Rangoni e mais 21 quilômetros de linha. Nós já havíamos concluído em maio de 24 a energização do trecho sul, que é a subestação Manuel da Nóbrega, e em maio desse ano a energização de um reforço nesse mesmo trecho.
e nós estávamos recebendo uma RAP de 59,7 milhões referente a esses dois trechos. Com a energização desse último, a gente passa a receber a RAP integral do projeto, que é de 90,7 milhões. Passando agora para o sexto slide, a gente tem um outro destaque. Então, no dia 31 de julho, após as devidas aprovações aqui pelos órgãos reguladores competentes, incluindo o CAD e a ANEEL, nós concluímos a aquisição da transmissora Rialma 4. Essa aquisição ela se deu através de uma das nossas subsidiárias, que é a ETAP. Esse é um ativo operacional, ele está operando desde junho de 23 e ele tem a concessão vigente até março de 2052. Esse ativo está localizado na Bahia, compreende aqui 162 quilômetros de linha de transmissão e tem uma RAP associada de 21,7 milhões. Essa operação ela foi realizada por Enterprise Value de 175 milhões e considerado um valor de dívida líquida de 93,3 milhões. Passando para o slide 7, outro destaque importante que nós tivemos foi a obtenção do benefício fiscal da Sudan por uma das nossas subsidiárias, que é a ETEM. Essa é uma subsidiária localizada em Mato Grosso. Ela tem 235 quilômetros de linha de transmissão e uma receita de 20,5 milhões. Esse incentivo ele consiste em uma redução de 75% no imposto de renda, com vigência de 10 anos. Então, compreende os anos de 25 a 2034. E nosso último destaque foi o pagamento de dividendos nesse trimestre. Nós pagamos os dividendos referentes ao quarto trimestre de 24 e ao primeiro trimestre de 25. Isso totalizou um montante de 145,3 milhões ou 45 centavos por unit. Os dividendos do quarto tri de 24 eles foram pagos em junho e os dividendos do primeiro tri de 25 foram pagos no dia 8 de julho. Seguindo agora na nossa apresentação, passando agora para a próxima sessão, a gente traz os status dos projetos em implantação. Nós separamos aqui em 3 grupos. O primeiro deles são os projetos que estão mais avançados. Nós temos 3 projetos. O primeiro deles é a TCE, que é o nosso projeto em implantação na Colômbia. Essa obra ela está concluída. Nós estamos atualmente seguindo com os trâmites para o comissionamento, junto com os órgãos reguladores e os agentes que são impactados por essa linha. Outro projeto que teve um avanço bem expressivo foi a TNE. A TNE fechou esse trimestre com um avanço de 96%. Então, nós tivemos um avanço de 12% nesse TRI. E por último, nós temos a TECP, que também apresentou uma evolução significativa. Nós tínhamos 10% de avanço físico no primeiro trimestre de 25 e a gente fechou agora com 20%. Depois nós temos um outro bloco que contempla 8 projetos, são 3 projetos no Chile, 4 projetos no Peru e 1 projeto na Colômbia. Esses projetos são de leilões mais recentes, então eles estão em fase mais inicial. Basicamente, nós tivemos avanços aqui nas frentes de fundiário, licenciamento ambiental e contratações de equipamentos. E aí nós temos, por último, outros 3 projetos que não tiveram avanços significativos. Então, esses projetos estão bem no início. Acho que conforme eles forem avançando, nos próximos trimestres a gente vai trazendo uma abertura um pouco maior. Seguindo agora para a variação dos números regulatórios, começando pela receita. A receita ela totalizou nesse trimestre 858 milhões. Isso representa um crescimento de 66,3 milhões ou 8,4% em relação aos números do segundo trimestre de 24. O segmento de transmissão ele contribuiu com um crescimento de 27,3 milhões. Basicamente, nós tivemos 2 impactos no segmento de transmissão. O primeiro foi a entrada em operação comercial em maio de 24 do trecho sul da transmissora ELTE. E o segundo foi o reajuste das RAPs, conforme a resolução homologatória de julho de 2024. Quando a gente olha o segmento de geração, ele apresentou um crescimento de 46,8 milhões no faturamento
E aqui eu queria destacar os dois principais fatores, né? O primeiro é a maior alocação de energia nesse trimestre, quando comparado ao segundo trimestre do ano passado. E o segundo impacto foi o aumento do PLD. A gente teve um PLD na média nesse TRI de R$ 216, frente a um PLD médio no segundo trimestre de 24 de R$ 143. Passando aqui para o EBITDA, ele totalizou 680 milhões nesse trimestre. Isso representa um crescimento de 5,5% em relação aos números do mesmo período do ano passado. E a grande variação aqui são as variações da receita. Essa variação de 27,3 milhões na receita de transmissão e a variação de 46,7 milhões na receita do segmento de geração. Olhando o lucro na parte superior direita do slide, o lucro ele sai de 129,3 milhões no segundo trimestre do ano passado por um lucro de 186,1 milhões nesse trimestre. Isso representa um crescimento de 43,9% no lucro. E esse crescimento ele se deu basicamente por duas contas aqui. Primeiro foi esse aumento de 35,7 milhões no EBITDA, que a gente comentou, e nessa melhora de 27,8 milhões no resultado financeiro. Quando a gente olha o resultado financeiro, as receitas financeiras tiveram um crescimento relevante, elas aumentaram em 34,2 milhões, isso é efeito do CDI, nós tivemos um CDI de 3,27% nesse trimestre, frente aos 2,53% no mesmo período do ano passado. E quando a gente olha as despesas, elas cresceram 6,1 milhões. Nós tivemos um aumento mais relevante de despesa em razão do aumento do CDI, mas isso acabou sendo compensado por uma redução na conta de variação cambial. Nós tivemos uma variação cambial positiva nesse trimestre, que é basicamente no Peru, tá? Decorrente da valorização do Novo Sol, que é a moeda peruana, frente ao dólar e frente ao real. Passando agora para o próximo slide, nós apresentamos o endividamento da holding. A controladora ela contabilizou uma dívida bruta de 872,8 milhões. Essa dívida ela consiste na 8ª emissão de debêntures, é a única dívida que nós temos na holding. Essa dívida ela tem um custo de IPCA mais 6,5 com swap para 96,35% do CDI. Nós fechamos com uma posição de caixa de 1.294 milhões, o que resultou numa dívida líquida negativa, né? É mais caixa do que dívida, de 421,5 milhões. Seguindo para o próximo slide, nós temos o endividamento consolidado. A dívida bruta, ela totalizou nesse trimestre 12.733 milhões, com uma posição de caixa de 3.696 milhões, o que resulta numa dívida líquida de 9.036 milhões. Quando a gente olha a estrutura da dívida consolidada, nós não tivemos nenhuma variação significativa. A maior parte do nosso endividamento, 56%, está indexada em IPCA, seguida pelo CDI com 26%, e nesse trimestre as dívidas dos projetos de fora acabaram representando 13,1%. Seguindo na nossa agenda, a gente agora fala um pouquinho da destinação dos resultados. Então, o Conselho de Administração ele aprovou a distribuição de dividendos intercalares no valor de 69,2 milhões, o que representa um aumento de 21,2% em relação aos dividendos distribuídos no segundo trimestre do ano passado. Essa distribuição ela equivale a 21 centavos por unit e o pagamento ele vai ser feito em até 60 dias após a aprovação, que foi ontem, dia 7 de agosto, e a data recorde ficou estabelecida para o dia 14 de agosto. Então as ações serão negociadas ex-dividendos a partir do dia 15 de agosto. Passando agora para o próximo slide, o último slide da nossa apresentação, a gente apresenta o desempenho da companhia no mercado de capitais. As ações da Alupar, a LUP11, no acumulado do ano,
estão com uma valorização de 17,91%. O Ibovespa, no mesmo período, está apresentando uma valorização de 13,51%. E o IEE, o Índice de Energia Elétrica, uma valorização de 29,34%. Um outro destaque que eu venho trazendo todo o trimestre é o incremento médio que a gente vem tendo no volume financeiro. Nós fechamos, no acumulado do ano numa média de 29,7 milhões de reais em negociações por dia. Isso representa um crescimento de 12,5% em relação à média de 2024. Com isso, eu fecho a minha apresentação e a gente pode dar seguimento para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor pressione o botão levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando sobre abaixar a mão. Para fazer perguntas por escrito, basta clicar no ícone de Q&A no menu inferior e escrever sua pergunta junto com seu nome e companhia. Nossa primeira pergunta vem de Mário Wobeto, do Safra. Fala pessoal, boa tarde. Obrigado pela oportunidade. Eu queria saber se a companhia avalia participar aqui do próximo leilão de transmissão, né? Que tipo de projeto a companhia tem buscado, faz mais o perfil, ou se as oportunidades fora do Brasil continuam sendo a prioridade. Obrigado. Oi, obrigado pela pergunta. A companhia vai analisar a participação no próximo leilão. Não dá para dizer se a companhia vai participar ou não, depende de uma série de questões ainda, mas isso é sempre analisado aqui internamente. Com relação a exterior, a gente também olha as oportunidades fora e tenta alocar capital nas melhores oportunidades onde a gente acha possível. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Vitor Cunha, do Itaú BBA. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela oportunidade. A gente viu esse trimestre La Virgin tendo uma performance bem positiva, né? Aumentando não só o volume vendido aqui, mas também o preço médio. Vocês poderiam dar um pouco mais de cor sobre o que levou a essa performance boa de La Virgin e se a gente pode esperar uma performance parecida aqui para o segundo semestre do ano? Obrigado. A gente está com uma política lá de contratação direta com consumidores e a gente tem ampliado bastante a nossa base de clientes lá. Isso tem permitido com que a gente consiga vender com preços melhores no mix, né? E a geração foi boa no primeiro semestre, foi boa, tivemos um regime hídrico bom, então acho que isso tudo se reflete aí nesse resultado aí da companhia. Perfeito, obrigado. Próxima pergunta de João Pedro Herrero, do Santander. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Obrigado por aceitarem minha pergunta. Eu queria entender um pouco mais da atual visão estratégica da empresa sobre a diversificação regional. Se possui algum limite de exposição fora do Brasil que a empresa atualmente enxerga como ideal. E como segunda pergunta, se há outros países dentro da América Latina ou em outras regiões que a empresa enxerga como uma expansão estratégica. Obrigado. Como eu falei, né, a gente é bem agnóstico para essa questão dessa crescimento estratégico. O que a gente busca no crescimento é melhorar o retorno e melhorar o valor da companhia, né? Com essa visão, a gente tem olhado esses mercados aí que a gente já está presente, já faz muitos anos, desde 2006, né? Foi o primeiro mercado que a gente entrou.
que foi no Chile, ou seja, fazem quase 20 anos, a nossa primeira incursão no exterior. E o que a gente olha, né, basicamente, são as questões regulatórias e ambiente de mercado, né? Eu acho que isso é fundamental para você fazer uma incursão aí em um outro país, né? Quer dizer, entender bem a regulação e ver se faz sentido dentro da regulação que existe você participar desse mercado. Perfeito, obrigado. Próxima pergunta de Ricardo Belo, da Genial Investimentos. Boa, pessoal. Do meu lado, eu queria fazer a pergunta mais voltada para a parte de geração. Pelo que eu vi aqui, né, do que vocês divulgaram, a impressão que dá é que curtailment teve um impacto, mas ele foi mais estável, tri contra tri, mas ali a gente vê ainda talvez uma pressão de custos de compra de energia. Queria ver se isso deve se manter para o próximo trimestre, para o terceiro tri e ao longo do ano, e também se vocês veem alguma volatilidade em relação a curtailment também até o final do ano que possa pesar o resultado no segmento de geração. O curtailment é um problema do setor aí, né? A gente tem discutido aí através da nossa associação lá, Beólica, e sobre essa questão aí do curtailment, né? E eu acho que os sinais que a gente tem é que existe uma certa vontade de equacionar essa questão do curtailment para todo mundo. A gente foi impactado pelo curtailment nesse TRI. Devemos ter impacto também no próximo TRI, né? Eu acho que isso no próximo TRI, a gente vai acabar tendo também impacto de curtailment e isso acaba prejudicando um pouco o desempenho, né? A gente acaba tendo que comprar energia. Mas eu acho que essa questão deve ser equacionada, né? Porque não é um problema só nosso, é um problema de todo o setor, todas as empresas que estão naquela região ali do Nordeste estão sofrendo com isso. E eu acho que é uma questão, pelas sinalizações que a gente escuta das associações e dos órgãos de classe que a gente participa, é que é algo que deve ser equacionado aí em algum tempo. Tem uma flexibilização também, né, na questão do despacho de energia do norte para o sudeste, isso pode aliviar um pouco, mas enfim, eu acho que isso aí é algo que a gente não sabe quando é que pode ocorrer. Perfeito, super claro. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Felipe Tobias. Boa tarde. Primeiramente, parabéns pelos resultados. Gostaria de saber a visão da companhia sobre a segurança jurídica e regulatória dos investimentos em outros países, dado que possuem indexação em dólar. Meu medo está mais relacionado a um evento calote. É, a regulação é muito parecida com a nossa, né? Não é tão diferente dos países que a gente tem atuado. Um efeito calote, ele pode acontecer, mas de maneira localizada e temporal, como já ocorreu no Brasil, né? A gente tem, por exemplo, na transmissão, toda hora tem, às vezes, um ou outro que fica inadimplente por um determinado período de tempo, né? E isso acaba sendo equacionado, resolvido. Recentemente, eu não sei se vocês acompanharam, que a usina de Belo Monte é, entrou com uma liminar e acabou não pagando a TUST, enfim, essas coisas acontecem, mas isso vai se sentando, equacionando e resolvendo os problemas. A gente vê nos outros mercados a mesma situação. Nada que possa impactar de forma relevante aqui o desempenho nosso aqui. Obrigada. A sessão de perguntas e respostas está encerrada.
gostaríamos de passar a palavra ao senhor José Luiz para que faça as considerações finais da companhia. Então, gostaria de agradecer a todos pelas perguntas e pela participação e colocando sempre a companhia aqui à disposição para quem se interessar, para quem quiser conversar, bater papo. Nós estamos aqui, nossa equipe toda de RI, financeiro, está tudo à disposição de vocês. Obrigado e uma boa tarde. A teleconferência da Alupar está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.